E no painel regional de hoje, nós estamos recebendo Fernando Cavalcante. Ele é vice-presidente do Nelson Williams Advogados. Ele também é diretor financeiro, e administrativo do Instituto. O Instituto é reconhecido, gente, como um dos maiores escritórios aí de advocacia do país, viu? Com sede em todas as capitais e também em algumas cidades aí do interior, cidades estratégicas, né? E com representação aí em mais de 17 países. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Juliana, eu que agradeço, prazer conhecê-la pessoalmente. Agradeço aí, cumprimento a todos os telespectadores. Estamos aí à disposição. Vai ter um papo interessantíssimo, principalmente, para quem tem várias dúvidas aí em relação à área, do direito. A gente sabe que, assim como todos os outros setores, esse setor também acabou sendo atingido por conta da pandemia, inclusive na formação de muitos novos profissionais. Mas, antes da gente começar, tocando nesse ponto aí, eu queria que a gente já começasse com uma boa notícia, porque vocês estão em momento de expansão aqui em Campinas e inclusive com contratações. Mais de 100 pessoas, vocês pretendem contratar para essa expansão, é isso? Na verdade, nós somos um escritório de advocacia, só para explicar um pouco, full service na área do direito empresarial. Estamos aí atuando em todas as áreas do direito. Nosso escritório está presente em 29, são 29 estruturas, todos os estados, Distrito Federal, e mantemos uma ponta aqui em Campinas e outra em Ribeirão Preto, de forma estratégica. Campinas nós estamos falando aí de uma região extremamente importante para o estado de São Paulo, é a terceira, perde São Paulo, Guarulhos, depois Campinas, Vale do Silício, não tem como você não pensar em um projeto de expansão dentro do escritório, se não colocar Campinas nesse polo. Hoje nós estamos, na verdade a gente fala muito da ampliação do escritório como um todo aqui na filial de Campinas, mas na verdade o que nós fizemos foi sim ampliar o escritório, mas na verdade nós trouxemos um braço da NW Group para dentro de Campinas agora, que é onde vão ser feitas o maior volume de contratação. A gente ampliou o trabalho aqui na questão jurídica, sim, mas concomitantemente a isso nós estamos trazendo esse outro braço esse outro braço empresarial para cá. Existem alguns serviços que não são jurídicos, e que demandam muitos esforços nossos. Então a gente fez o quê? Uma separação, que é importante destacar, são empresas diferentes, públicos diferentes, atendemos públicos diferentes e a gente está fazendo com que isso se expanda hoje no nosso cenário nacional, no escritório como um todo. Hoje você vai para Campo Grande, nós temos uma estrutura com quase 400 pessoas, que é o que a gente chama da NW Soluções, que é recuperação de crédito. Agora aqui em Campinas, nós vamos trazer uma parte desse braço para cada NW Soluções e uma parte da NW Investimento, captação e atração de investimentos. Quer dizer, esse é um novo cenário, que a gente observa também, algumas mudanças que aconteceram justamente nesse tempo, de pandemia, que todos os setores, as pessoas precisaram se adaptar a uma nova realidade. E aí quando a gente fala em contratações e também novos formados, novos profissionais nessa área, o que vocês buscam nessas novas contratações que vocês vão fazer aqui? Que tipo de profissional vocês estão buscando, que precisa, aliás, não é nem só vocês, mas que tipo de profissional o mercado exige nesse momento, que ficou muito mais seletivo? O que a gente busca em todo profissional é um profissional que esteja comprometido, primeira coisa. Esses dias eu fui indagado se nós contrataríamos, por exemplo, novos formandos. Nós contratamos novos formandos, nós já chegamos a contratar até pessoas que não são formandos. E aí eu vou citar o exemplo do vice-presidente do NW Group e do Nelson Williams Advogados. Eu entrei em 2009 no escritório. Eu brinco que o escritório é um oásis de oportunidade. A gente está sempre em busca desses profissionais do mercado. Profissionais o quê? Engajados. Profissionais, obviamente, que tenham vontade de aprender, que tenham vontade de crescer juntamente com o escritório. Nosso escritório é um escritório de 22 anos, é um escritório novo, nem completou 22 anos ainda. Eu, por exemplo, eu sou um economista dentro do escritório de advocacia, Eu cuido, obviamente, apenas da parte de gestão, a parte de administrativa e financeira. Obviamente que eu não trato de questões jurídicas como um todo, mas nós estamos procurando profissionais em todos os ramos, Vamos procurar advogados, sim, porque o escritório está crescendo. Vamos procurar economistas, administradores
e vamos fazer os encaixes necessários para que esse escritório continue crescendo e, obviamente, que a gente possa trazer esse comprometimento que o escritório já tem com a responsabilidade social, que é a capacidade geradora de empregos. É isso que a gente tem trabalhado de uma maneira muito intensificada e é isso que a gente vem fazendo aqui na região de Campinas e, obviamente, gostaríamos de expandir isso cada vez mais. Hoje estamos com 2 lajes aqui, né, em Campinas e estamos indo para a 3ª até o final do ano, que é onde nós demandaremos o restante dessas contratações. Que é, na verdade, uma tendência, né? Você vê hoje várias empresas que apostam nisso, né? Na formação do profissional dentro da própria empresa, né? Porque essas questões da empresa em si, você ensina para o profissional, né? Então, essa questão de você enxergar ali um potencial para crescer junto com a empresa. Você deu o próprio exemplo, né? De que, se quiser, tem jeito. O caminho está ali para ser traçado, né? Oportunidades tem aí ao monte. Basta você querer, basta você ter vontade, basta você buscar. O escritório, ele está aí, nós estamos falando de um escritório que hoje, né, temos quase 2.000 colaboradores, é uma potência, né, é um escritório grande, robusto, advogamos para todo tipo de empresa que você puder imaginar. Hoje nós temos mais de 40.000 empresas hoje cadastradas no nosso CRM, então é um escritório extremamente robusto, né, com muitas possibilidades. Eu brinco, eu chego no escritório todo dia com um compromisso de aprender, compromisso de poder extrair daquele profissional que está chegando algo. A gente não pode chegar com áreas professorais achando que nós sabemos tudo. Pelo contrário, eu não sei de nada. Diariamente eu aprendo alguma coisa, diariamente eu busco alguma coisa, para que eu possa encaixar naquele meu dia e eu possa trazer algum benefício, obviamente, para a minha gestão, para o escritório e para as pessoas que ali trabalham. Agora vamos falar um pouquinho do outro lado aí dessa corda, né? Os clientes. Campinas, uma metrópole, né? Tem várias empresas, algumas que surgiram inclusive no meio da pandemia e problemas que também não existiam antes, né? Ou não eram tão comuns, passaram a ser mais cotidiano, né, para essas empresas por conta da pandemia. O que você percebe que mudou um pouco nessa relação, né, entre empresa e vocês, cliente e vocês, das necessidades desses seus clientes, né? Teve mudança muito, né, na questão jurídica mesmo falando? Eu acho que as relações elas se intensificaram. Eu acho que houve, por exemplo, um ganho de proximidade com os nossos clientes. E aí eu vou dizer por quê. Quando a gente começa a assistir lá na Europa, quando a pandemia ela vem para o Brasil, que aquilo ali era diariamente você, meu Deus, estou rico, estou pobre, porque você não sabia o que ia acontecer. Sim. Você não sabia as empresas que iam sobreviver, você não sabia como a gente ia sobreviver. Aí eu estou falando da minha existência pessoal. Era um cenário de incerteza, total. Né? É gente morrendo de um lado, empresa fechando de outro, países fechando. Se olhar para a Europa, tudo fechado. Era um clima extremamente complexo de se imaginar. Inclusive, nós estávamos no meio do desenho, né, do que seria Campinas para dentro da estrutura do escritório hoje. Campinas hoje ela tem, por exemplo, uma área que nós trouxemos para cá, que vai atender o escritório nacionalmente, que é a área de terceiro setor, né, para associações, federações, né, empresas sem fins lucrativos. Nós estamos atuando de maneira muito precisa para essas empresas. Como você fala assim, o que é a pandemia? É um novo formato, óbvio, né, que se estabelece daqui para frente. Aquele velho modelo que nós tínhamos não existe mais. Hoje fala-se muito em home office. É uma questão que veio para ficar. Hoje, se você fosse no meu escritório há 2 anos atrás, né, antes da pandemia, era um escritório, 3 lajes, com muitas pessoas, uma do lado da outra. Hoje você não consegue nem pensar nessa volta nesse primeiro momento. Na questão dos clientes, quando a pandemia chega no Brasil, o que a gente faz? Criamos 2 comitês, um nacional e um estadual. Sentamos todos numa mesa, vamos entender quais são as dores. O que a gente pode trazer de benefício para os nossos clientes? Mas e todo mundo não é um caos de incerteza. Eu falei, é muito fácil você pensar nisso, porque eu vou colocar eu como exemplo. Como é que o escritório vai sobreviver sem receita se, por exemplo, não tiver? Como é que a gente vai pagar funcionário? Como é que a gente paga fornecedor? Como é que a gente paga os aluguéis? Entendeu? Então a gente foi buscar meios e fórmulas de poder ajudar o nosso cliente naquele momento. E foi muito assertivo. O escritório cresceu muito com isso. Tiveram alguns clientes que nos procuraram e falaram, eu preciso da ajuda de vocês, mas não tenho dinheiro para pagar.
Vamos deixar fazer um crédito aí? Vamos fazer um crédito aqui, não tem problema nenhum, que nós não deixamos de atender um só cliente nosso. Era o momento de captar, né, essas empresas que estavam realmente carentes de inclusive ter essa segurança de um cenário que a gente não sabia o que ia acontecer, de problemas jurídicos que poderiam aparecer. E aí você tem que ter pelo menos uma defesa ali do seu lado, uma orientação, né, até para essas ações de home office, como é que eu faço juridicamente, né? Como é que eu vou agir sem colocar a minha empresa em risco? Vocês, na verdade, acabaram sendo ali psicólogos muitas vezes, né, desses empresários. É o que a gente chama de direito consultivo, né? Ficamos mesmo dando muitas consultas, colocamos... O escritório foi assim, quando a pandemia se instaurou, que a gente resolveu, né? Nós transformamos... vai fechar o país, vai fechar São Paulo. Em 48 horas nós já estávamos com o escritório todo em home office. A gente conseguiu, a gente tinha tecnologia, tinha estrutura para isso. Já era algo que a gente já estava trabalhando, não para o home office, mas eu digo na questão tecnológica do escritório, para que funcionasse de maneira remota. E a gente conseguiu dar todo o suporte aos clientes sem prejuízo algum, a nenhum deles. E isso, na verdade, eu acho que mudou muita coisa, né? Você falou, inclusive, do terceiro setor, que é algo que se tornou tão necessário, né, por conta de tantas dificuldades que a gente viu pessoas que não tinham essas dificuldades antes, né, acabaram perdendo renda, perderam tudo, e aí o terceiro setor entra com uma força ainda maior, mas muita gente também tem muitas dúvidas de como o terceiro setor pode agir, até onde o terceiro setor pode ir, de onde pode vir essa capacitação, quem pode ser terceiro setor. Isso é muito complicado, né? Às vezes as pessoas não têm essa noção toda, e aí essa consulta, ela serve para tirar várias dúvidas e para evitar problemas, né, jurídicos que pode trazer dor de cabeça no futuro enorme, né? E para dar direcionamento, não é? Direcionar para que o caos não se estabeleça e para que você trabalhe de uma melhor forma possível. Tem um monte de brechas que as pessoas não conhecem, tem um monte de leis que as pessoas não conhecem, tem um monte de direito que as pessoas não conhecem. Então, obviamente que quando você estabelece essa relação com o seu cliente, né, você consegue, né, trazer a ele esses subsídios para que ele possa ter a melhor tomada de decisão, digamos assim. O escritório está para isso, é para isso que nós existimos, é por isso que nós estamos crescendo, da forma como estamos crescendo, e eu acho que foi muito assertivo essa questão da gente trazer para cá, para Campinas, toda essa questão do terceiro setor. E de forma muito bacana tem funcionado isso para o país inteiro. A gente tem conseguido atender de forma nacional, hoje, obviamente, com toda a tecnologia, com tudo o que a gente investiu dentro do escritório, para poder dar esse atendimento em todos os estados da nossa federação. Quando a gente foi para o intervalo, a gente conversava, né, a respeito dos principais erros que muitos, às vezes, acabam cometendo, e isso pode colocar até em risco a saúde ou até a sobrevivência da empresa por questão de falta de assessoria, tanto juridicamente quanto economicamente, né? Porque quando a gente fala de tributos, por exemplo, quando a empresa não paga, ela vai pagar um preço altíssimo lá na frente e pode ser, inclusive, impedida de continuar suas funções, né? Quais são esses principais erros que vocês já conseguiram detectar nesses anos todos de experiência? Eu entrei no escritório, como eu te disse anteriormente, em 2009. Uma das primeiras frases que eu escutei do Dr. Nelson Williams foi: empresário bem-sucedido é empresário bem assessorado. Às vezes você é um empreendedor nato, mas de nada adianta você ser um belo empreendedor, um belo vendedor, se você tem uma ideia legal, você consegue vender, você consegue empreender ela de forma a ser vendável, mas você não tem um staff que te dê suporte para que você faça as coisas da maneira correta, dentro da lei, dentro da legalidade, dentro daquilo que deve ser feito. Então eu acho que o maior erro que às vezes os empresários cometem é serem mal assessorados, é não ter um staff que efetivamente os coloque numa situação de conforto, dando o direcionamento correto. Essa é uma preocupação que o nosso escritório tem, né? Principalmente por isso que investimos tanto em capital humano, investimos tanto em tecnologia. Hoje nós temos na nossa batuta aproximadamente 500 mil processos ativos. Você imagina a responsabilidade ou a irresponsabilidade de você perder um prazo desse. Então, tudo isso acontece por quê? Porque nós somos bem assessorados. Às vezes o Fernando Cavalcante que está aqui, ele não é o técnico, ele não é a sumidade intelectual do escritório, e eu jamais me colocaria em tal situação.
Mas o Fernando Cavalcante tem a sumidade intelectual na retaguarda dele, dando o subsídio necessário para que o escritório possa crescer e para que a gente possa dar aos nossos clientes a tranquilidade que eles precisam e necessitam. Até para poder criar, né, gente? Porque você tem ali um empresário, um empreendedor nato, né, que tem a criatividade ali aflorada, né, para inventar produtos, enfim, inventar maneiras até de consumo. Mas se ele tiver que gastar parte do tempo dele ali debruçado, né, em questões de leis, por exemplo, que são bem complicadas, né? Por mais que você seja uma pessoa muito inteligente, quem não estudou para isso não consegue entender plenamente, né? As escritas não são tão fáceis, né, para qualquer leigo entender. E uma frase mal interpretada num processo coloca tudo a perder. E aí o empresário às vezes acha, eu não vou gastar pagando uma consultoria. Vai ficar bem mais caro lá na frente, né? Então é um investimento, na verdade, não é um custo que a empresa vai ter. Porque, inclusive, tem algumas empresas que acabam pagando impostos mais caros porque não tem um conhecimento, que poderiam estar inscritas, às vezes, em outros CNPJs, né? Pagando um imposto bem mais barato. Quer dizer, esse investimento vai gerar economia. É aquela célebre frase, quem paga mal paga dobrado, né? Às vezes você não paga da forma correta e isso te causa um prejuízo muito maior do que o que se você estivesse pagando dentro da legalidade, dentro daquilo do racional ali. Eu, por exemplo, eu sou economista de formação, eu não sou um advogado de formação. Então eu tenho, por exemplo, diversas limitações. Qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu vou assumir a vice-presidência administrativa do escritório? Criar um jurídico próprio, para me atender, para me dar o subsídio necessário. Porque senão eu poderia ser também, né, de cair nessa armadilha. Então, é mais caro? Lógico que é mais caro. Eu precisei criar uma área de assessoria dentro do escritório para que pudesse me subsidiar. É mais caro no primeiro momento, porque depois você vai ver que isso ao longo prazo, isso não é nada. Isso faz parte do seu dia a dia, isso te dá tranquilidade, isso te coloca numa situação mais confortável e não permite erros. Né? Óbvio que a gente pode errar, somos seres humanos, aqui não é uma máquina, mas erros pontuais, mínimos. Calculados, talvez, né? Acho que é a palavra mais correta, calculados. Ou previsíveis, né? Que você já tem uma solução ali, talvez, para esse erro. Dura você errar e se ver num cenário que você não sabe o que fazer. Como às vezes num prazo curto, né? Às vezes está lá faltando um dia e aí você já não tem mais tempo para arrecadar todo o documento que você precisaria arrecadar. Isso gera um problema enorme. Mas agora falando, né, em incentivos, né? A gente diz que o empresário precisa ser bem assessorado. No questão do empreendedorismo, que aflorou em muita gente, né, durante a pandemia, muitos MEIs, por exemplo, foram abertos, né? Pessoas que acabaram aí, inclusive, achando uma fonte de renda porque perderam o seu emprego e hoje são pequenos empreendedores. Não estão, às vezes, legalizados, por falta até de conhecimento, né? Vocês, inclusive, trabalham bastante essa questão de superar a desigualdade, né? É uma política do grupo, né? Trabalhar isso, dar pelo menos uma condição mais igualitária para que todos possam seguir os seus caminhos. Como que vocês pretendem agir aqui na região com políticas de incentivo mesmo, né? Tanto para mulheres que às vezes acabam assumindo a responsabilidade de cuidar dos lares e para pequenos empreendedores que hoje talvez são aí potenciais empresas grandes lá na frente. Como é que o Instituto trabalha? Como é que é esse trabalho do Instituto? O Instituto Nelson Williams hoje ele atendeu nos últimos 3 anos, é algo novo, capitaneado aí pela doutora Anne Williams, esposa do Dr. Nelson, um trabalho brilhante. Né? Ela trabalha muito na questão com os adolescentes e mulheres com maior vulnerabilidade. Né? Dão assistência total pro bono. Nós temos um trabalho que nós chamamos de Compartilhando Direito, que estará aqui em Campinas em janeiro, onde a gente procura aí diversas associações e esses empresariados, enfim, todos que nos procuram, né, obviamente, para dar assistência jurídica, conhecimento, para que eles possam entender o que eles podem fazer, quais são as brechas que eles têm que eles não usam, quais são os direitos, direito de cidadania. A gente tem um trabalho muito forte nesse sentido, né? Aqui em Campinas, como não só em Campinas, mas como a nível nacional a gente tem trabalhado isso de uma maneira muito intensa. Né?
Teve um programa, um trabalho que nós fizemos lá com esqueci o nome dela agora, Justiça de Saia, Gabriela, vou lembrar, doutora Gabriela Mansur, que na pandemia, por exemplo, aumentou muitos casos de mulheres que sofreram violência doméstica. O Instituto, juntamente com ela, fizeram um trabalho magnífico, dando assistência, procurando ajudar essas pessoas. E na pandemia, isso aflorou de uma maneira muito grande. Nós tínhamos um escritório fechado, né? E nós doamos o nosso tempo todo para isso, né? Foi uma coisa muito bacana. E, obviamente, que isso se estende em qualquer ramificação que nos procurarem. O Instituto está de portas abertas. Nós não trabalhamos com incentivos financeiros, de terceiros. É tudo capitaneado por nós mesmos. Então, assim, e a gente cada vez mais vem fomentando esse trabalho a nível nacional. Não só em São Paulo, onde fica a sede do Instituto, mas em todos os estados. Nós tivemos um trabalho agora muito especial aí em Manaus, no estado do Amazonas. E a gente, mês a mês, a gente vai através de um estado, utilizando o nosso staff local, juntamente com o Instituto, para levar esse alívio, essas informações e, às vezes, até algumas ajudas para essas pessoas mais vulneráveis. Mas o Instituto ele tem um trabalho mais focado na questão do adolescente, do jovem e das mulheres, tá? Você falou dessa questão de várias empresas que se abriram aí na pandemia, várias pessoas que elas passaram a se reinventar. Eu vou citar o exemplo dos meus pais mesmo, né? Eu venho de uma família humilde. Meus pais se reinventaram durante a pandemia, né? Criaram também o seu meio de sobrevivência. Meu pai lá com a MEI dele, minha mãe idem de igual forma, fazem lá seus produtos e saíram vendendo, né? A pandemia ela nos trouxe uma forma da gente encontrar dentro de si uma força para buscar um meio alternativo de sustentar a sua família. Quantos restaurantes que não tinham delivery passam a ter delivery? Quantas pessoas que acabaram a sua renda passam a inventar algo para poder sobreviver naquele momento? Não só o Instituto como o escritório, nós estamos de braços abertos para dar qualquer tipo de informação, subsídio, para que essas pessoas trabalhem da melhor forma possível. A gente está aqui com um projeto novo, que em breve nós vamos poder falar dele, que é voltado para empresas do Simples Nacional, por exemplo, que é onde está o maior número de empresas hoje. Nós, da Nelson Ilhas, né, do NW Group, nós não desprezamos nenhum tipo de cliente. Pode ser do mais, vamos dizer assim, o menor, menorzinho até o maior, não tem isso. Apostar realmente na pessoa, né? E é muito importante porque quando a gente fala em violência doméstica, né, muitas mulheres acabam às vezes se submetendo justamente porque não tem outra forma de sustentar os seus filhos, né? E aí agora com essa possibilidade, inclusive encontrando pessoas como vocês, isso facilita muito, né? Porque a gente brinca que informação ganha guerra, né? E o direito à informação, eu acho que é a maneira melhor que a gente tem para combater a desigualdade. Porque se eu conheço todos os meus direitos e se eu tenho uma retaguarda me ajudando, eu consigo ir atrás. Agora, se eu não sei nem por onde começar, fica mais difícil mesmo, né? Bom, o nosso bate-papo aqui vai fluindo, né? A gente ficaria horas aqui conversando, porque esse é um assunto que interessa a todos, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Você falou desse novo projeto, já quero deixar aqui já firmado um novo encontro para você vir e falar com a gente a respeito desse projeto que vai atender uma grande parte, principalmente dos novos empresários, né? Será um grande prazer. O escritório NW Group está de portas abertas e eu agradeço desde já esse espaço, essa oportunidade, essa conversa extremamente agradável. Prazer enorme de conhecer e estamos à disposição, sempre pensando em um país melhor, um crescimento sustentável. É assim que nós seguimos. É isso, com pessoas dispostas a que a gente faz um país melhor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. O Painel Regional fica por aqui, gente. A gente volta com o Painel Regional na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite.